Então, um jovem, né, que, de fato, né, estava sofrendo por tensões e conflitos importantíssimos, tá? E essas tensões e conflitos importantíssimos precisavam de uma análise sistêmica. E essa análise sistêmica, ela não estava sendo feita dentro do trabalho tradicional que os profissionais estavam fazendo com ele. Por quê? Estavam conectando os problemas às disfunções simplesmente como um local da dor, ou colocando a culpa na questão emocional. E a questão emocional, ela estava sendo um detalhe para a disfunção. Estava sendo apenas um dos fatores responsáveis por agravar o sintoma, mas não estava na causa. E é exatamente esse ponto que precisa ficar claro para você, que precisa trazer para você esse entendimento, uma vez que, quando eu tenho um jovem, né, com crise de ansiedade, com problemas para dormir, com introspecção, você até coloca essa questão como problemas emocionais, mas você não entende que tudo isso pode vir cronificado por desequilíbrios. E aí eu venho trazer uma sacada para vocês, principalmente para quem não é meu aluno e que não tem acesso a esse conteúdo, tá? É que a gente tem algumas disfunções que acontecem quando a gente é jovem, que compromete a aferência do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central em tensão, em desequilíbrio, geram tensões e irritabilidades constantes. Não sei se você já viu crianças que para dormir ela demora muito, é muito elétrica, é que tem uma irritabilidade, o sistema nervoso, a criança não para, tá? A criança não para. Esse é um caso típico onde as suturas cranianas, onde as aferências cranianas, elas estão em desequilíbrio, onde o sistema nervoso autônomo, ele não está sendo capaz de equilibrar o simpático com o parasimpático. Como assim, Randy? Olha só, como assim? Quando a gente entra nessa perspectiva clínica, caso João Guilherme. Quando nós temos uma criança que, após conversar com ele, caiu dos braços da mãe durante o banho, tá? E depois desse episódio, tornou-se uma criança mais chorosa, mais irritada para dormir. E isso a gente não considera, mas pode afetar toda a aferência e o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Porque o crânio concentra toda inervação parasimpática desta região crânio-cervical. Crânio-cervical. E esse problema, justamente, que afetou o equilíbrio desse sistema craniano, deixou o paciente com o sistema simpático muito mais ativo, muito mais
capaz de gerar desgaste energético. E aí, o sono piora, a concentração piora, o quadro de tensões musculares ficam constantes. Caraca! Então, essa criança, ela estava sofrendo justamente porque ninguém tinha o discernimento de entender o que é que poderia ter afetado tanto o equilíbrio neurofisiológico do corpo. E quando a gente fala em bruxismo, a gente fala de sono, de apertamento durante o sono, a gente fala de estresse, a gente fala de irritabilidade. E se eu tenho um desequilíbrio de base onde essas tensões não são facilmente controladas, essas tensões vão gerar sobrecargas em cima de sobrecargas e a longo prazo vai gerar o sofrimento do paciente.